Amados, se alguém me perguntar e fala assim para mim, Paulo Júnior, você escolheria uma mensagem para compartilhar pelo resto da sua vida? Eu escolheria. Se eu tivesse que compartilhar, se Deus falasse assim, ó, você pode agora, você vai pregar só sobre uma coisa, você vai compartilhar uma coisa. Escolhe. E aí, se eu tivesse que escolher, eu diria, eu quero compartilhar sobre a ceia. O resto da minha vida. Você precisa todo dia. Por quê? Porque Paulo, falando sobre a ceia, lá em 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que a causa de todas as enfermidades na vida do cristão, todas as enfermidades na vida de um crente, elas de alguma maneira passam pela forma como a gente significou a mesa e a comunhão na nossa vida. Porque muitas vezes a gente entende a comunhão de maneira intuitiva. Que bom que fosse, talvez seja, quem sabe será. Isso é intuitivo. Você faz, se der, ou se deu. A gente às vezes até entende que é importante, ou necessário, mas ainda não discerniu o que é essencial. De modo que o essencial é aquilo do que a gente é feito. Então, o evangelho não é para te garantir o que é necessário, nem o que é importante. Por isso a palavra de Deus, vamos acompanhando aí, a palavra de Deus diz o seguinte, a sabedoria do homem, a sabedoria do homem, do mundo caído, ela é animal. Isso quer dizer o seguinte, existe um nível de conhecimento que é instintivo. É o nível de conhecimento da formiga, da ameba, da minhoca. Amém? E, mesmo sendo instintivo, ela padroniza comportamento. Então, é possível uma formiga desenvolver rito. Em tese, dá para você organizar uma igreja de formigas. Você põe um montinho de açúcar e deixa até um momento com a formiga com fome achar o açúcar, você já formou o evangelista. Porque ela vai voltar, vai bater as anteninhas com outra formiga, daqui a pouco sua congregação está lotada de formiga. É só não faltar o quê? Açúcar. Hora marcada. Amém? E membresia garantida. E só aumentando. Mais açúcar, mais formiga. Isso é uma sabedoria animal. Ela é instintiva. Então, até uma formiga faz culto. O culto do açúcar. E aí você vai ficar assim, um pouquinho mais sofisticado, já vai ter umas formigas do açúcar mascavo, do açúcar cristal, do orgânico. Você acha. Demora, mas acha. E acabar com a igreja de formiga, dá trabalho. Porque se você tirar o açúcar, ela fica ali no rito. Até uma formiga mais revelada, mais ungida, fala, gente, mas não tem mais açúcar. Aí ela sai procurando onde é que tem uma igreja do açúcar melhor. Sim ou não? Mas aí você pode ter um crente, você pode ter um ser mais evoluído, que ele rompeu o limite do instintivo
lidando com as coisas necessárias, e ele entra na dimensão do intuitivo, lidando com as coisas importantes. Aí ele já começa a fazer ciência. Ciência é uma capacidade intuitiva de observar, comparar e deduzir. Quando a ciência deduz, ela deduz uma realidade, que não é mentira, mas não é necessariamente a expressão da verdade, porque foi concluída a partir de observação. Mas não é porque foi concluída a partir de observação de maneira cognitiva que estabelece uma consciência de verdade. Amém? Estão acompanhando isso aí? Pode parecer meio difícil, mas não está tão difícil não. Você está entendendo o que você está acompanhando. Então é o seguinte, aí você evolui de uma reunião de formigas para uma reunião de macaco. E aí a liturgia já é um pouco mais sofisticada, porque você pode ter ciência. Então, um macaco que depois de algumas observações, ele concluiu que para abrir o coco, ele pode usar pedra, já é um macaco cientista. Porque usar uma pedra para abrir um coco é ciência, ainda que de maneira primitiva. É um raciocínio, mas não é uma revelação. Amém? Mas é uma forma intuitiva de pensar. Por isso, você pode montar uma igreja de macacos. E aí você pode elaborar, inclusive, uma liturgia mais sofisticada. Amém, irmão? Como você pode montar uma igreja de cachorro. Tudo crente. E todos sensitivos. Quem tem cachorro em casa aqui? Quem é o Deus do seu cachorro? Você, ué. E o seu cachorro é espiritual. Você está umas 3 quadras de sua casa e o seu cachorro já está percebendo. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? E fica ali, meio inquieto, vai de um lado para o outro. Aí ele começa uma liturgia. E quando você chega, ele já manda o culto. Com rito. Rito para convencer a divindade a dar para ele a atenção que ele merece e, no fim, satisfazer ele como ele quer. Sim ou não? Ele ora. Uns cachorros mais tradicional, outros um pouquinho mais renovado, e até um lá da revelação neopentecostal. E nem ele entende. Não estou criticando. Não recebe isso como uma ironia. Isso é uma conversa de pai com os filhos. Porque às vezes a gente precisa, assim, que a palavra de Deus nos coloque diante do espelho. Você pode treinar seu cachorro a partir do estômago dele, a só comer depois que você falar amém. Porque o homem caído fez do seu ventre o seu Deus. Então, onde habita o Deus do homem? Na satisfação da sua necessidade e na contemplação dos seus interesses. Então, não falta Deus, nem para a formiga e nem para o cachorro. Sabe o que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo que você for? Se você pegar aqui e for teletransportado para o lugar mais remoto do planeta e enfiar numa selva onde você vai encontrar um ser humano que viveu a vida toda totalmente afastado de qualquer padrão de civilização,
Sabe qual é a única certeza que eu tenho do que eu vou encontrar lá? Culto. Sabe por que isso? Porque Deus escreveu no coração do homem a eternidade. Amém, irmão? E aí nós temos um outro nível de conhecimento, que não é o instintivo pela necessidade, não é o intuitivo pelo interesse, mas é o intencional pela vontade. E é aí que está a nossa essência. A essência do ser humano que foi feito, criado e formado pela vontade de Deus, a essência da nossa natureza é conhecer a vontade e ser instrumento de encarnação e revelação da vontade. Então, se toda a criação compartilha conosco instinto e intuição, ela não compartilha conosco intencionalidade. A intencionalidade é um atributo exclusivo da pessoa gerada do Espírito de Deus e não criada a partir do seu poder. Porque tendo Deus criado todas as coisas, resolveu fazer o homem. E o homem foi feito a partir do exclusivo conselho da sua vontade. Então, o que levou Deus a criar o homem e a fazer o homem não foi ser reconhecido no seu poder, mas foi ser conhecido na sua vontade. Então, a parte central de toda a criação éramos nós, como filhos de Deus. Por isso que nós somos a última parte revelada da criação, porque tendo Deus criado todas as coisas, preparado todo o cenário, as plantas, os animais e tudo mais, estava tudo pronto. Aí no meio de tudo pronto, Deus colocou o homem, com uma intenção, a vontade de Deus, a intenção de Deus é para que esse homem, guiado pelo seu espírito e pela sua vontade, pudesse ser a expressão visível de quem ele é. Então nós não fomos criados para testemunhar o que Deus pode. Nós fomos criados para testemunhar quem Ele é. Então nós não fomos criados para reconhecer o seu poder. Nós fomos criados para revelar as suas virtudes. Amém, irmãos? Por isso você vai ver um macaco fazendo ciência. Se você deixar um raio laser na mão do macaco, e esse raio laser não acabar a bateria, e voltar daqui 20 anos, você vai ver macaco cortando coco com raio laser. Mas também cortando outros macacos. Sabe o que você nunca vai ver um macaco fazer? Plantar coco para as próximas gerações de macaco. Amém, mano? Glória a Deus, mano. Você vai ver macaco tirando carrapato de macaco. Você pode até achar que ele é pastor. Você vai ver macaco mostrando para outro macaco onde é que está o coco. Vai achar que ele é evangelista. Você vai ver macaco corrigindo macaco porque está batendo no outro macaco. Você vai achar que ele é mestre. Mas você nunca vai ver um macaco de forma consciente plantando coco para a próxima geração de macacos. Amém, mano? Você nunca vai ver um macaco gerando outro macaco de maneira intencional. Porque esse é o propósito da sua vida. Mas você até vai ver macaco transando com macaco para criar macaco, porque esse é o seu instinto.
Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? Então, em nome de Cristo Jesus, quando Deus criou o homem, Ele não criou para ser reconhecido nos seus atributos. Ele criou o homem para ser conhecido nas suas virtudes. Então, o homem está sendo criado da vontade do Pai e não do poder de Deus. Por isso, se nós não nos libertarmos das nossas expectativas de Deus, nós nunca vamos conhecer a vontade do Pai. Porque todo o nosso culto vai estar voltado para ser reconhecido por Deus, pensando que Deus queria ser reconhecido por nós. E isso vai ser uma relação comercial. Sendo que o nosso culto não é para ser reconhecido por Ele, nem pensar que Ele foi reconhecido por nós. O nosso culto é fruto de que nós nos conhecemos e estamos aqui para cumprir a sua vontade. E traduzir isso nas nossas relações. Porque nascemos da sua vontade. Então Deus é um pai usando o seu poder divino para fazer filhos. Porque a vontade do pai nunca foi gerar alguém que o louvasse como Deus, senão ele era um cara com crise de identidade, precisando ser louvado. Mas não, Deus não queria ser louvado. Ele é um pai querendo ser conhecido. Glória a Deus, amados. Então a igreja não é para Deus ser reconhecido. A igreja é para Deus ser conhecido. E como é que Deus vai ser conhecido? Na comunhão dos seus filhos. Porque a bem-aventurança que cumpre o propósito do Pai é ver os seus filhos ao redor da mesa, revelando as suas virtudes. Por isso que a palavra de Deus diz que quando a gente finalmente voltar para casa, Jesus não está esperando a gente com um culto. Ele não está lá preparando um culto. Ele falou, estou voltando para casa. Para preparar lugar comigo na mesa. Aleluia. Então você acha que eu quero pregar outra mensagem? Tá doido, rapaz? Por isso que Paulo fala que quando a gente não entende a mesa, a gente começa a ficar doente. Ele está lá em 1 Coríntios 11. Porque Jesus não foi traído na cruz. Jesus foi traído onde? Na mesa. Porque ele diz, a mão daquele que me trai está comigo na mesa. Glória a Deus, amado. Então, se eu não conhecer a vontade do Pai na mesa, não adianta eu pregar a cruz. Porque o que dá sentido à cruz é a mesa. Sem a mesa, a cruz não tem sentido. Quer ver um testemunho a respeito disso? Jesus, antes da cruz, preparou o quê? Uma mesa. Ele falou assim, presta atenção. Porque eu estou fazendo isso em memória de mim. E vocês vão fazer isso todas as vezes até que eu venha. Aí ele foi para a cruz. Aí o povo não entendeu a cruz. Ele marcou outra crucificação? Não, mano. Ele levou isso tudo de volta para a mesa. Depois Jesus voltou ressurreto. Ficou aqui entre nós 40 e tantos dias. 50, na verdade. Entre os 3 dias, que ele tinha que completar um jubileu. Amém, amados? 7 semanas de 7 dias. Um jubileu. Jesus ficou um jubileu de dias entre nós. Agora imagina a cena. Ressurreto. Venceu a morte. Voltou da sepultura.
O que Jesus fez depois que ressuscitou? Foi lá na casa do Pôncio Pilatos? Peitar ele? Vai aí, Pôncio Pilatos. Quer encarar? Ou lá na casa de Herodes. Marrar os demônios, tudo Herodes. Por que Jesus, depois de ressurreto, marcou um culto no centro de Jerusalém? Sem luz, de noite, e ele iluminado. Meia ascensão. Só meia. Pensa Jesus, meia ascensão, corpo glorificado, na praça central de Jerusalém. Alguém conhece Jerusalém, não? Conhece? Imaginou a cena? Praça central, os romanos, os judeus, tudo reunido, Jesus passeando ali, meia ascensão. É que as muralhas de Jerusalém, ele passava por lá. Passava por outro. Meia altura. Igualzinho ele fez com a casa. Eu estou falando isso porque lá na casa dos discípulos, quando eles estavam reunidos, ele passou na parede, passou para outra. Pensa lá os romanos, o povo tudo de Jesus, uma parede daquela. Daqui a pouco, ele na parede de lá. Descia, pá. Eu vou falar uma coisa para você, vamos ser honestos. Nós dois ressurretos. Que esse poder tudo. Nós íamos ficar lá esperando completar 50 dias. Que conversa. Anjo. Os demônios tudo amarrados. Satanás de joelho. É Deus, é Deus, é Deus. Não tinha para concorrência, rapaz. A igreja já estava plantada lá, acabou tudo. Encerrou o serviço. O que é que Jesus ficou fazendo 50 dias, Paulo? Sentado à mesa, ensinando. $50 dias. Amém, irmãos? Então, eu queria ler com vocês, só para a gente concluir essa reflexão, uma vez que a gente tem essa plataforma, vamos agora ver uma cena pedagógica. Você está tendo essa plataforma, vendo o processo da criação, a vontade do Pai, o poder de Deus, conhecimento, intimidade, a mesa. Abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 24. E vamos ver a cena pedagógica da ceia. Amém? Naquele mesmo dia, verso 13, 2 discípulos estavam indo de uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus, o próprio. Jesus, o próprio. Não é um pregadorzinho que veio lá de Goiás, não, mano. Jesus, o próprio. Amém? Jesus, o próprio, enquanto eles estavam conversando, aproximou-se e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam impedidos de vê-lo. Diga comigo, seus olhos estavam impedidos. Então ele perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, será que você é o único que esteve aqui em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo nesses últimos dias? E ele respondeu, o quê? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós
Lê o que está na sua Bíblia aí. E nós esperávamos. E nós esperávamos. E nós esperávamos. E a nossa expectativa era outra. A gente esperava outra coisa dele. Mas depois de tudo isso, já estamos aqui no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres do nosso grupo se nos perderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tudo tinha sido uma visão, que tinham tido uma visão de anjos. E afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram até o túmulo e verificaram que foi do jeitinho que elas falavam, mas eles não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos, demoram para quê? Tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Agora veja, e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia por onde iam, fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Ele entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram. Diga comigo, então. Então. Só então. Só então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito enquanto ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que eles tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor enquanto partia o pão. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar algo no nosso coração, bem objetivo. Conversa de família. Nossas expectativas de Deus e a nossa forma de conceituar a salvação naquilo que é a nossa necessidade e o nosso interesse está cegando os nossos olhos, de modo que a gente não consiga ver nem o próprio Salvador se ele se apresentar no meio de nós. De modo que Cristo não veio para corresponder às nossas expectativas, mas para nos dar segurança para que a gente seja desapontado de todas elas. Porque as nossas amarguras vêm das nossas presunções, as nossas presunções vêm das nossas expectativas, e as nossas expectativas vêm da nossa arrogância. Então a nossa arrogância produz uma presunção, que produz uma expectativa que antecede a nossa frustração. De modo que o que está desanimando a gente não é trabalho, é frustração. E o que está desanimando a gente por conta da frustração é a perplexidade. Porque Paulo diz: perplexos, mas não desanimados. E o que é perplexidade? É uma expectativa frustrada. Então aqueles homens estão desanimados, e tão desanimados a ponto de não reconhecer o próprio Jesus porque estão perplexos. Perplexos por quê? Porque foram desapontados. Desapontados por quê? Porque geraram uma expectativa. E geraram uma expectativa porque foram arrogantes a ponto de pensar que Deus tinha que satisfazer e reconhecê-los no seu esforço. Por isso que Jesus, no momento da cruz, ele faz uma declaração que se alguém estivesse passando lá e não ficasse para ouvir a segunda, ia ficar escandalizado. Porque a primeira declaração que Jesus faz imediatamente antes de morrer é: Deus, por que me desamparaste? Mas imediatamente ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E você não vai conseguir entregar sua vida nas mãos do Pai se você não desencanar de vez das expectativas que você tem de Deus. Então, se você não se libertar das suas expectativas de divindade, você não seria capaz de conhecer nem o próprio Jesus se ele se apresentar na presença. Porque a Bíblia diz que nós olhamos para ele e não vimos nele beleza que nos agradasse. Nós ainda estamos enquadrando Jesus aos nossos padrões estéticos,
formados a partir daquilo que nos interessa e daquilo que a gente precisa. E aí, quando eu estou falando de estética de tudo. Alguém está entendendo o que a gente está falando aqui? Porque está aqui. E isso é uma fortaleza tão grande na nossa cabeça, um sofisma tão grande na nossa cabeça, que nem Jesus o próprio, chegando assim de supetão, você reconhece. Amém? E aí, porque a gente não reconhece Jesus, a gente começa a explicar Jesus para Jesus. Muitas vezes a gente passa o culto inteiro aqui explicando Jesus para Jesus, enchendo a bola dele para ver se no fim ele converte e acaba fazendo o que a gente quer. Então parece, tem hora que eu tenho a sensação que a única parte não convertida do nosso culto é Deus. Primeiro porque ele chega depois. Ele só vem se o culto for bom. E a gente já falou isso para os outros. Ó, vai lá na minha igreja porque lá Deus aparece. E aparece porque o culto é bom. Não vai na outra não porque o culto é ruim. E ele nem aparece. Então eu vou te falar, se Deus fosse um pai e não um Deus, ele iria no culto que está ruim ou no culto que está bom? Mas como a gente acha que ele é um Deus em busca de culto, a gente acredita piamente que ele vai no culto que está bom. Mas se a gente parar para pensar que ele é um pai, eu acho que ele ia aparecer no culto que está ruim. Glória a Deus, irmãos. Ou se a gente fosse filho, e Deus fala assim, escuta, onde é que você acha que eu devo ir hoje? Fala, não, pai, lá para nós você não precisa ir não, que já está bom. Vai lá no culto do nosso irmão que está ruim. Amém, irmão? Mas como a gente quer ser reconhecido por Deus, a gente acredita piamente que ele vem no nosso, para ficar melhor ainda. Não interessa quão bom ele já esteja. E se preciso, nós queremos que ele acabe com o ruim. Ou não? Por isso que tem hora a gente passa o culto inteiro explicando Deus para Deus. Para no final do culto ele não ter dúvida nenhuma do que ele tem que fazer. Com o marido, com a mulher, com os filhos, com a empresa e com a igreja. E se ele tiver qualquer dúvida, ele fala assim, me fala o que está acontecendo. Aí a gente vai explicar para ele. Amado, nós estamos pregando o evangelho para Deus. Nós estamos usando a Bíblia para enquadrar Deus. Achando que as promessas são a arma que a gente tem contra Deus para garantir que Ele vai nos dar aquilo que a gente quer. E a Bíblia não é para gerar em você uma fé de que você vai ter o que quer e precisa. A palavra de Deus é para gerar em você a fé na certeza do que você tem para oferecer. Então a palavra de Deus não é para te dar a expectativa do que você pode receber. É para te dar a certeza do que você já recebeu. Para que pela palavra de Deus você tenha a certeza do que você tem para oferecer. E não a expectativa do que você pode receber. Então a palavra de Deus não é para você ter expectativa do filho que você quer ter. A palavra de Deus é para você ter certeza da mãe que você pode ser, independente do filho que você vai receber. Aleluia! Amém, Marcelinha? O Mateus não é o homem que você merece. Mas você é a mulher que ele precisa. Amém? Amém, Mateus? E com certeza ela não é a mulher que você merece. Mas você é o homem que ela... Você viu que eu mudei o tom, já ficou claro, né? Com ela eu usei um tom de misericórdia. Ele não é o homem que você merece. É porque eu tenho genro. Aí eu falo assim pro genro. E ela não é a mulher que você merece. Falei a mesma frase, já num tom diferente, e todo mundo ficou entendendo, amém? Mas a palavra de Deus com certeza vai tornar um e outro o quê? Aquilo que o outro precisa. De modo que a palavra de Deus não é para exaltar o poder que eu preciso para ter o que eu quero.
A palavra de Deus é para gerar em mim a certeza da virtude que eu tenho para entregar. Amém? Por isso Jesus vai resolver isso na ceia. Porque formigas e macacos vêm à ceia pelo que pode comer. Mas os filhos de Deus vêm à ceia pelo que eles podem repartir. E se a gente não entender isso de maneira clara, nós não vamos entender a cruz. E aí, o que acontece? Vou dizer outra coisa aqui grave. Presta atenção. Nós estamos achando que nós vamos resolver isso com metodologia. Jesus, presta atenção no que eu vou falar aqui, homens e mulheres de Deus, pastores, líderes. Jesus, o próprio, pegou 2 homens totalmente de olhos fechados e obscurecidos, que não eram capazes de reconhecer, dada a profundidade da sua frustração. Aí Jesus começa uma mensagem expositiva. Você consegue imaginar um público de 2 pessoas? Imagina esse culto. Um culto com 2 pessoas ouvindo Jesus pregar de maneira expositiva a palavra de Deus, explicando Moisés e os profetas. Você consegue imaginar? Não, Paulo, na boa. Nós precisamos assim, amados, tem uma coisa na nossa mente que precisa ser quebrada. Imagina isso. 2 pessoas ouvindo por algumas horas o próprio Jesus ensinando a Bíblia de maneira expositiva, versículo a versículo, Moisés e todos os profetas. E sabe o que aconteceu? Nada. Ele fala, não, é porque Jesus não era pentecostal, faltou unção. Então, pra você não ter dúvida, os ouvintes dessa mensagem disseram, e a mensagem era ungida porque nosso coração pegava fogo. Uma reunião ungida, pentecostal, Jesus ressurreto, pregando uma mensagem expositiva para 2 ouvintes. E sabe o que aconteceu com eles? Nada. E mais, esses 2 homens já tinham recebido o testemunho de algumas mulheres e alguns anjos dizendo que Jesus estava ressurreto. E você fala, não, a mensagem foi expositiva, mas faltou evangelista. Não, tinha um ministério de evangelismo que trabalhou antes. E você vai achar que não teve unção? Os evangelistas pregaram acompanhado de anjos. Veio até anjo. Veio até anjo. Os melhores evangelistas, assessorado por anjo. Testemunho de apóstolo. Mensagem expositiva de Jesus. Fogo pegando no coração. E nada disso foi capaz de abrir a cegueira de uma expectativa frustrada da divindade. Só porque a gente colocou Deus na posição de satisfazer uma necessidade ou contemplar um interesse. Amém, irmãos? Aí Jesus falou assim, bom, então, seguinte, vou falar para vocês 2. Amanhã, lá por volta das 2 horas da tarde, eu estou marcando outra crucificação porque vocês não entenderam nada. Eu vou subir e descer naquela cruz até vocês converterem. Amados, não adianta bater na cabeça do povo com a cruz. Acha um pedaço da cruz de Jesus lá em Jerusalém. Faz uma escavação ungida, pede para um anjo te indicar isso. Acha um pedaço da cruz, faz um porrete.
volta aqui para Belo Horizonte e dá na cabeça do povo com a cruz de Jesus. Sabe o que isso vai resolver? Nada. Enquanto as pessoas não virem você repartindo o seu pão com o seu irmão. E fazendo isso antes de comer. Porque depois de comer é filantropia. Antes de comer é amor. Tem muita gente até repartindo pão. Depois que comeu. Isso é filantropia. Isso vai piorar a situação das pessoas. Foi isso que enterrou a casa do Adão. Porque se eu tiver que definir pecado, pecado é coma primeiro, reparta depois. Porque a mulher, tendo comido, repartiu. Define santidade, reparta primeiro e se der, você come. Sabe como é que o pecado foi traduzido? Coma primeiro, reparta depois. Satisfaça a formiga ou o macaco. Depois compartilhe o que sobrar. Isso até cachorro faz. Agora, reparta primeiro. E se der, você come. Aí as pessoas vão começar a abrir os olhos para aquilo que a gente tem para ensinar. Porque elas viram um filho de Deus. E quem vê um filho de Deus, vê o Pai que o enviou. E sabe o que foi maravilhoso? Jesus nem ficou para comer. Porque a comida dele não é comer. Eu já tinha falado sobre isso. A comida dele é repartir. Glória a Deus, amados. Então agora vamos pegar a ceia. Eu queria aproveitar e fazer com vocês um rito pedagógico. Você pode achar que é uma viajação, mas não é não. Tá bom? Você vai pegar seu copinho, não abre não. E põe ele assim na posição certa. Porque aí o sangue vira cobertura e o pão vira bandeja. Amém? Só para você lembrar. E assim, às vezes, você não vai lembrar direito. Você vai achar que o pão é seu. Assim você vai saber que o pão é nosso. Porque você não pegou ele para comer. Você pegou ele para servir. Do outro jeito, o pão era seu. Assim, o pão é nosso. Então você não está segurando o seu pão. Você vai estar sempre segurando o nosso pão. Você nunca vai agradecer meu pão. Você vai agradecer pão nosso. E você nunca vai agradecer como quem pede. Lembra que eu fiz uma brincadeira aqui com a Marcela e com o Mateus e eu mudei a inflexão, mudou o sentido? A gente mudou a inflexão da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nunca foi rogativa. Ela sempre foi afirmativa. Não é o pão nosso cada dia, dá hoje. Não, ela sempre foi afirmativa. O pão nosso cada dia o Senhor nos dá hoje. O Senhor perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E o Senhor não nos deixa cair em tentação, mas o Senhor nos livra do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque quando você está na mesa do patrão, você diz, passa o bife.
Mas quando você está na mesa do seu pai, com os seus irmãos, você pede como quem manda. E manda como quem pede. Por isso Jesus diz assim: se vocês fossem realmente meus discípulos e me amassem, vocês fariam o que eu mando. E a gente pensou que ele estava falando de ordem. Ele não está falando de ordem. Ele está falando de natureza. Porque servo a gente manda. Mas irmão a gente pede. Mas como o irmão pede, ele pede como quem manda. Ou manda como quem pede. Não faz diferença. Por isso quando o irmão fala com o outro sobre o bife, ele fala assim: passa o bife. Ele pediu ou ele mandou? Não faz diferença. O bife é nosso. Você está pedindo que ele passe o bife dele? Ou você está simplesmente lembrando ele para passar o bife que é nosso? Pão nosso cada dia nos dá hoje. O Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É assim que funciona aqui em casa. E o Senhor não nos deixa cair em tentação, mas o Senhor livra do mal. E o teu reino, o poder e a glória para sempre. Então agora dê graças pelo pão nosso. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Venha a nós o teu reino. E realize através de nós, em nós e conosco a tua vontade. Lembra aí, amados, que Jesus não pediu poder. Jesus pediu o quê? Vontade. Se Jesus tivesse nos ensinado a orar a Deus, Ele teria nos ensinado a pedir poder. Mas Ele falou: não, quando você for orar, fala com seu pai. Quer falar com seu pai? Não peça poder, não. Peça que Ele revele a você a sua vontade. E aí dê graças pelo pão, que é nosso. E peça e fala com Ele lá. Peça como quem manda e manda como quem pede. Para você não cair na tentação de achar que o pão é seu. Porque tem gente que quando ora a oração do Pai Nosso, ele ora agradecendo o pão que é dele e o pecado que é dos outros. O pão é nosso. E o pecado é nosso. E a tentação é nossa. Mas Ele perdoa os nossos pecados como nós perdoamos uns dos outros. E Ele reparte conosco o seu pão como nós partimos uns com os outros. E Ele não deixa que a gente caia na tentação de achar que o pão é meu e o pecado é seu. Amém? Então nesse espírito pega agora o pão nosso e reparta com alguém que está aí com você. Sirva seu irmão. Sirva seu irmão. Amém? E agora que todos compartilharam o pão, vou pedir que você fique de pé. Você abre o cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança. O vinho da alegria. A certeza que os pecados já foram perdoados. A certeza que nós não olhamos para ninguém mais segundo o seu pecado. Por isso não há no nosso coração nenhuma raiz de amargura. E uma vez que a gente bebe esse cálice, no que depender de nós temos paz com todo mundo. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, se eu não tiver paz com a pessoa, não é porque ela fez um trem atrapalhado, não. É porque sou mal resolvido. Se alguém tirar a minha paz, não é porque o que ele fez é grave. Eu é que sou mal resolvido. Porque eu sou bem resolvido, bebi desse cálice, no que depender de mim,
Eu tenho paz com todo mundo. Aleluia. Nesse espírito, bebei dele todos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Cristo Jesus. E agora, a palavra de Deus diz que depois que eles tomaram a ceia, eles cantaram um hino. Então hoje nós vamos fazer a ceia na versão Mateus. Porque na versão Mateus terminou a ceia com um hino. E agora você vai receber o terceiro elemento da ceia. Alguém aqui sabe qual é o terceiro elemento da ceia? Não. Está lá no Salmo 23. Preparas uma mesa, pão, vinho, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Receba essa unção de virtude, revelação, alegria, renovo, cura, disposição, ânimo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Aleluia.